Olá, meus irmãos e minhas irmãs, aqui é o Francisco, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar sobre o Salmo 49, um salmo que nos alerta sobre a insensatez de confiar nas riquezas e não em Deus. Esse salmo nos ensina que a vida é mais do que os bens materiais, e que a verdadeira sabedoria está em buscar a Deus e a sua salvação. Vamos ler juntos esse salmo, que está na Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, capítulo 49, versículos de 1 a 20. Acompanhe comigo. Ouçam isto vocês, todos os povos, escutem, todos os que vivem neste mundo. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer, quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato e para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão sua morada para sempre, sua habitação de geração em geração, ainda que tenham dado seu nome a terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre, é como os animais, que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos, e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa. Pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, é como os animais, que perecem. Que salmo profundo, não é mesmo? Esse salmo nos mostra que a riqueza não é o bem mais precioso da vida, e que ela não pode nos livrar da morte e do juízo de Deus. Esse salmo nos mostra que a riqueza não é garantia de felicidade, de segurança, de honra, de glória. Esse salmo nos mostra que a riqueza não é eterna, e que ela ficará para trás quando partirmos deste mundo. Esse salmo nos mostra que a riqueza não é sinal de sabedoria, e que aqueles que confiam nela são insensatos, como os animais que perecem. O Salmo 49 nos diz que nós devemos ouvir e escutar a sua mensagem, todos os povos, todos os que vivem neste mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. Esse salmo não faz acepção de pessoas, mas fala a todos, sem distinção. Esse salmo não é um discurso de ódio contra os ricos, nem de inveja dos pobres, mas é uma advertência de amor para todos. Esse salmo não é uma condenação da riqueza em si, mas do mau uso dela, da idolatria dela, da confiança nela. Esse salmo não é uma apologia da pobreza, mas da dependência de Deus, da busca de Deus, da fé em Deus. O Salmo 49 nos diz que a sua boca falará com sabedoria, e a meditação do seu coração trará entendimento. Esse salmo não é uma opinião humana, mas uma revelação divina. Esse salmo não é uma palavra vazia, mas uma palavra cheia de sentido. Esse salmo não é uma palavra fácil, mas uma palavra desafiadora. Esse salmo não é uma palavra superficial, mas uma palavra profunda. Esse salmo não é uma palavra comum, mas uma palavra extraordinária. Esse salmo é uma palavra de sabedoria, que nos ensina a ver as coisas como Deus as vê, e não como o mundo as vê. Esse salmo é uma palavra de entendimento, que nos faz compreender o propósito de Deus para as nossas vidas, e não o propósito do homem para as suas vidas. O Salmo 49 nos diz que ele inclinará os seus ouvidos a um provérbio,
e exporá o seu enigma na harpa. Esse salmo é uma forma poética e musical de transmitir a sua mensagem, usando figuras de linguagem, comparações, contrastes, ironias, paradoxos. Esse salmo é uma forma artística e criativa de comunicar a sua verdade, usando a beleza, a harmonia, a melodia, a ritmo. Esse salmo é uma forma pedagógica e didática de ensinar a sua lição, usando a memória, a emoção, a imaginação, a razão. Esse salmo é uma forma profética e inspirada de anunciar a sua profecia, usando a autoridade, a unção, a revelação, a convicção. Esse salmo é um provérbio, que nos dá conselhos práticos para a vida. Esse salmo é um enigma, que nos desafia a pensar e a descobrir o seu significado. O Salmo 49 nos faz uma pergunta: por que deverei temer, quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Essa pergunta nos confronta com a realidade da vida, que é cheia de dias maus, de inimigos traiçoeiros, de pessoas que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas. Essa pergunta nos confronta com a nossa atitude diante dessa realidade, que pode ser de medo, de angústia, de inveja, de desespero. Essa pergunta nos confronta com a nossa fé em Deus, que pode ser fraca, vacilante, duvidosa, inexistente. Essa pergunta nos leva a refletir sobre o que realmente importa na vida, sobre o que realmente nos dá segurança, sobre o que realmente nos faz felizes, sobre o que realmente nos salva. O Salmo 49 nos dá uma resposta: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Essa resposta nos revela a verdade sobre a riqueza, que ela não pode comprar a vida, que ela não pode evitar a morte, que ela não pode garantir a eternidade. Essa resposta nos revela a verdade sobre o homem, que ele é limitado, que ele é pecador, que ele é mortal. Essa resposta nos revela a verdade sobre Deus, que ele é soberano, que ele é santo, que ele é eterno. Essa resposta nos revela a verdade sobre a salvação, que ela não é obra do homem, que ela não é mérito do homem, que ela é dom de Deus. O Salmo 49 nos mostra o destino dos que confiam nas riquezas e não em Deus, e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Esse salmo nos mostra que eles morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Esse salmo nos mostra que eles não levam nada consigo quando morrem, nem o seu esplendor, nem a sua glória, nem o seu nome. Esse salmo nos mostra que eles se juntam aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz, que estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Esse salmo nos mostra que eles não têm entendimento, que são como os animais, que perecem. Esse salmo nos mostra que eles não têm esperança, que não têm futuro, que não têm vida. O Salmo 49 nos mostra o contraste entre os que confiam nas riquezas e não em Deus, e os que confiam em Deus e não nas riquezas. Esse salmo nos mostra que os que confiam em Deus são os justos, os que vivem pela fé, os que obedecem à sua palavra, os que seguem a sua vontade. Esse salmo nos mostra que os que confiam em Deus triunfarão sobre os que confiam nas riquezas, pois Deus é o seu juiz, o seu defensor, o seu vingador. Esse salmo nos mostra que os que confiam em Deus serão redimidos da sepultura, e Deus os levará para si, pois Deus é o seu Redentor, o seu Salvador, o seu Libertador. Esse salmo nos mostra que os que confiam em Deus viverão para sempre, e não sofrerão decomposição, pois Deus é o seu Criador, o seu sustentador, o seu restaurador. Meus irmãos e minhas irmãs, que esse salmo nos inspire a não confiar nas riquezas, mas em Deus, que é o nosso bem maior. Que esse salmo nos inspire a não se deixar enganar pelas aparências, mas a discernir as coisas espirituais. Que esse salmo nos inspire a não se apegar aos bens materiais, mas a valorizar os bens eternos. Que esse salmo nos inspire a não se gabar das nossas posses, mas a agradecer pelas nossas bênçãos. Que esse salmo nos inspire a não se esquecer da nossa origem, mas a lembrar do nosso destino. Que esse salmo nos inspire a não se iludir com a vida passageira, mas a buscar a vida eterna. Que Deus abençoe a todos vocês, e até a próxima mensagem.
Fiquem na paz do Senhor. Amém.